Fala, visionários! Como vocês estão? Prazeraço estar aqui com vocês para o nosso terceiro episódio. Sinceramente, estava até ansioso para revê-los e antes de mais nada, já quero começar fazendo aquele pedido mais do que especial para você. Você já vai pegar aqui, vai se inscrever no nosso canal, beleza? Combinado? Você também vai assinar, vai lá, apertar nas notificações, lá naquele sininho para você receber tudo em primeira mão, porque daqui por diante a gente está começando uma fase do Direito às Cegas que é inacreditável de bom. É o momento que a gente vai começar a trazer inspiração para a sua vida. A gente quer realmente trazer pessoas reais, a gente quer trazer pessoas que conectam com propósitos. E para falar sobre isso, a gente quer começar aqui com uma anedota muito simples. Existia um certo homem que ele estava vendo uma praia assim de longe e ele viu ao longo da praia que tinha várias conchas, várias estrelas do mar. É até uma história que muita gente já ouviu. E conforme ele foi vendo, o dia foi passando e o sol estava surgindo ali. Era bem de manhãzinha. E de repente ele viu ao longe vindo uma mocinha. Uma moça que ela tinha um costume de ir lá, pegava uma estrela do mar que estava jogada no mar, né, ali na beira da praia, pegava essa estrela e jogava a estrela de novo. Até que ele viu que esse movimento era muito repetitivo, ela fazia isso com muita frequência. E ele teve a curiosidade de perguntar: aqui, por que você está fazendo isso? Você não viu que está cheio de estrela do mar aí jogada pela praia? Você não vai mudar essa realidade, você não vai conseguir salvar todas elas. Por que você está fazendo isso? Nesse momento ela pegou uma estrela do mar e devolveu ela ao mar. E ela disse: olha, pode até não resolver todo o problema, pode até não mudar o mundo completamente, mas para aquela estrela do mar, eu mudei o mundo. E hoje, inclusive, nós vamos abrir os bastidores de uma empresa onde nós queremos contar a história de alguém que tem essa mesma visão, esse mesmo propósito. Alguém que desde criança tem um sonho de mudar o mundo. Então fica aqui, vamos chamar a vinheta para começar esse bate-papo que promete demais. Então vem, vinheta! Sejam bem-vindos, eu sou o seu anfitrião Matheus Cardoso e a gente vai começar agora. Eu sou um homem branco, com a barba que contorna o rosto, o cabelo está tentando ficar para trás, mas ele está rebelde, e eu tenho aqui, né, mais ou menos 1,74 m e quero ser o seu anfitrião, quero te receber aqui, seja mais do que bem-vindo. E pra gente saber com quem a gente está falando, conta pra mim, Alice, quem é você? Perfeito. Primeiramente, obrigada, Matheus, pelo convite. Uma honra estar aqui nesse momento único. Eu sou Alice Monteiro, eu sou uma pessoa parda, com cabelo cacheado, estou usando batom vermelho e com roupa azul. Uma honra estar aqui, Matheus. Que bom. Alice, eu conheço você já faz mais ou menos umas décadas, 6 meses. Que parecem anos. Parecem anos, né? É realmente aquele encontro de pessoas que têm propósitos muito parecidos e semelhantes. Propósitos, inclusive, que faz muito parte daquilo que eu falei aqui no começo. Alice, de onde surgiu essa vontade de querer mudar o mundo? Então, Matheus, bora respirar, senão eu vou chorar aqui nesses primeiros minutos, né, do podcast. Mas, enfim, desde muito nova, Matheus, eu sentia que eu tinha uma missão aqui no planeta Terra, né, nessa passagem tão breve que a gente tem. E aí eu ficava assistindo aqueles filmes de catástrofe. Olha só de onde que surge. Não sei se você sabe, Dia Depois de Amanhã, aqueles filmes, né, que por conta das mudanças climáticas tudo acaba, explode, enfim. 2012. Exato. Esse é um clássico, né? Então, eu via aquilo e pensava, poxa, será que isso um dia vai acontecer? Ali no início dos anos 2000, né, quando a pauta estava começando a ficar mais fervorosa, quando a gente falava das questões ambientais. E eu, muito inocente, pensava assim, nossa, eu quero mudar o mundo. Eu vou mudar o mundo, vou transformar o mundo, mas com muita inocência eu não conseguia entender como transformar o mundo. Ou seja, foi vendo o desespero das pessoas morrendo nos filmes. Falando, nossa, será que isso acontece? Que você falou, não, quer saber? Será que dá pra evitar isso? Vou fazer alguma coisa. Exato. Até que eu percebi, pera, esses filmes acontecendo de catástrofe, o mundo acabando, caos total. Será que é por lado do ambiental? Eu falei assim, olha só,
vamos começar a entender, né, essas questões? Então, desde muito novinha, eu decidi que eu realmente ia lutar por essas questões ambientais. E hoje, quando eu olho, né, para o SG, que é o que eu trabalho, o que eu amo, que eu trabalho profissionalmente aí há mais de 13 anos, eu falo, pera, não era só ambiental. Né? A gente estava falando de questões sociais, de pessoas, de direitos humanos, a governança, né? Quando a gente fala de empresas, que é a base aí de tudo. Enfim, então eu fui para além, né, do clichêzão. Vamos ali olhar para as questões ambientais. Vamos plantar árvore. Vamos abraçar a árvore, né? Vamos reciclar o copo. Mas, enfim, eu vi que era muito além do que isso, né? Então, eu comecei essa jornada estudando bastante. Eu falo que eu sou uma eterna aprendiz, né? Eu nunca paro no tempo e falo, não, já cheguei aqui no topo, é o suficiente. Não, pelo contrário. Então, aos 16 anos, eu entro na escola técnica, né? O Cefet-MG. De onde? Aqui de BH mesmo? De BH, Cefet-MG. E aí comecei a fazer o técnico em meio ambiente. Primeiro ano ali, você começa a entender o que é ecologia, bacia hidrográfica. Eu falei assim, pera, mas é só isso? Né? Não pode ser só isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Foram 3 anos, né? Foram então, 3 anos. Primeiro ano, aquele primeiro ano inicial, você olha e fala... Exato. Ecologia, e aí? E aí começou a introduzir algumas outras disciplinas. Educação ambiental. Eu falei, olha... Então, começou a pegar corpo. Exato. Então significa que falar do meio ambiente, você tem que ter interface com os seres humanos, olha só. Né? E ali eu, com 16 anos, descobrindo aquele universo, né? Era quase o dia inteiro no Cefet. E ainda para deixar mais ainda divertido, resolvi entrar no time de vôlei, né? Que aí eu chegava lá... Será que foi a melhor parte? Acho que foi, hein? Com certeza, conheci muitos lugares jogando vôlei. Eu falo que o esporte me ensinou muita coisa. A disciplina, o trabalho em equipe. Então, assim, hoje tá nessa posição de empreendedora, passou muito, né, por esse histórico ali, de realmente você enxergar possibilidades, acreditar no potencial e ter essa questão de você conseguir alcançar algo, um objetivo comum no coletivo. Que vantagem. Né? Nós fazemos parte de um coletivo, né? Nós não estamos sozinhos nesse mundo. Acho que faz sentido. Total, total. E na hora que você percebe o seu poder de influenciar positivamente essas pessoas que estão ao seu redor para algo ainda maior do que você consegue enxergar, aí você pega e conecta diretamente com um propósito individual. Né? E aí veio o terceiro ano. E aí veio o terceiro ano. Ali eu comecei a trabalhar novinha, né? Ganhando R$100. Uma fortuna de 100 reais. Exatamente. Sem contar os trabalhos voluntários, né? Que estavam ali desde sempre. E aí eu comecei a entender, olha só. Então, para eu entender o contexto de um negócio, de um empreendimento, de uma infraestrutura, eu tenho que olhar para o território. Né? Entender as particularidades daquele território, entender como cada comunidade se correlaciona com aquela infraestrutura, enfim. E aí, muito apaixonada com isso, com o técnico, eu pensei assim, tenho que dar agora o próximo passo. Ou seja, até aí você foi sonho de criança. Sonho de criança. Primeiro ano. Aí descobrindo que não tem de conceitos legais, mas é só isso. Aí segundo ano, segundo ano legal, fantástico, aprendi muita coisa, educação, empreendedor legal. Terceiro ano, eu acho que agora é hora de entender que tu tá conectado, mas preciso fazer algo para além, ou seja, uma história fantástica. E aí? Hora de tomar uma decisão. 18 anos. E aí? 18 anos, né? Falei assim, vamos para engenharia? Será que é engenharia? A pessoa até agora estava indo bem. Pois é, mas eu fui para uma engenharia que eu falo que o principal é uma engenharia humanizada, né? Que é a engenharia ambiental. Eu sou muito grata, principalmente, né, por esse processo que eu vivi durante a UFMG. Pode falar nome de instituição aqui? Claro, com certeza. Eu falo que hoje tudo que eu faço é pensando nesse retorno, né, que eu tenho como obrigação, como cidadã, de dar essa oportunidade, né, que eu tive de estudar numa escola de qualidade, no ensino de extrema excelência, e que agora eu tenho esse papel fantástico de retornar para a sociedade tudo aquilo que me foi possibilitado por meio da educação. Né? Então, quando eu falo da UFMG, eu falo com muito orgulho, porque eu sei que foi lá
que eu consegui formar meu caráter, que eu consegui, de fato, ser visionária, né, na minha profissão. Isso a gente fala agora. A gente sabe que esse momento que a gente entra na universidade, ele é um momento mega desafiador, né? Nossa. Assim, quando a gente pega o diploma, eu tô para pegar meu diploma nos próximos dias. Bendito seja Deus por isso. Que assim seja. E nós estamos encaminhando aí pro final. E a gente sabe que a gente começa, o tempo vai passando, você começa já tendo aquele questionamento do primeiro dia de aula, tá, mas é tanta oportunidade, vai passando. Então, assim, a gente sabe que, por mais que seja bonito depois que o diploma é pego, a gente olha pra trás, a gente sabe que houve um preço a ser pago. Se houve, né? Se houve. E eu falei para mim mesma, poxa, eu não quero só estudar. Então, desde o primeiro período, eu falei assim, pera, o que eu vou fazer de algo a mais do que só estudar? Só estudar. Só estudar cálculo numérico. Cálculo 1, cálculo 2, Cálculo 1, 2 e por aí vai, né? Então, eu olhava para aqueles livros, olhava para todo aquele método matemático que eu era apaixonada, inclusive. Só que sabe quando aquilo se torna vazio? Você fala, pera, eu tô aqui lendo esse livro, fazendo cálculos, enfim, óbvio, eu sei o quanto que isso foi importante, inclusive na minha formação e entendimento lógico das coisas. Eu brinco que minha vida é uma grande planilha, assim, eu consigo achar padrões em tudo, né, que eu faço, em tudo, mas isso é importante, porque a habilidade e o raciocínio lógico te permite categorizar, achar padrões de, às vezes, desafios complexos. Né? Então, eu sou muito grata também por essa etapa. Mas não podia ser só isso. Mas não podia ser só isso. E foi aí que eu comecei, né, a fazer alguns trabalhos voluntários, empresa júnior, né? Quem é da UFMG sabe o quanto que isso é rico na formação. E aí eu comecei naquela questão da engenharia ambiental, vamos dizer, mais tradicional, trabalhando com licenciamento ambiental, com gerenciamento de resíduos sólidos, com diagnóstico ambiental, que hoje a gente pode falar que é a base ali, né, da engenharia quando a gente fala dos profissionais que seguiram essa carreira. Só que, de novo, eu falei assim, nossa, é só isso? Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Entender os resíduos, entender como fazer o gerenciamento, pensar num problema ambiental, achar a solução ou o problema, né, e propor a solução. E aí, incomodada com aquilo, eu falei assim, não, pera, eu preciso encontrar algo a mais. E foi aí que eu tive a bela oportunidade ali na transição do segundo para o terceiro período de ir para a Fundação Dom Cabral, que eu falo, né, trabalhar no núcleo de sustentabilidade, e hoje eu tenho muito orgulho de falar que foi ali minha virada de chave, porque eu descobri que não era só isso, que é quando eu entendi a importância da gente falar, trabalhar e acreditar no poder da sustentabilidade. Né? Então, hoje essa palavra ficou meio moda, né? Todo mundo fala, sustentabilidade, mas que coisa chata, né? Todo mundo fica falando disso. Capitalismo verde. Exato, né? ESG, que parece, nossa, que é isso, né? Mas na hora que você entende a verdadeira essência do sustentável, né? E você fala sustentável para a empresa, você fala sustentável da sua vida, você fala sustentável do planeta Terra, você começa a entender que ser sustentável é muito além do que abraçar a árvore e reciclar o copo. Graças a Deus, né? Você está falando de sustentabilidade financeira, sustentabilidade pensando em saúde mental, sustentabilidade pensando na sua sobrevivência, nas suas questões básicas para a sobrevivência. Isso é ser sustentabilidade. Resume sustentabilidade em uma palavra. Claro que não sei sustentabilidade. Uma palavra. Eu acredito que é essência. Essência do quê? Essência do ser. Do ser. Do ser. Porque é quando você entende que as coisas básicas que precisam ser feitas, respeitando as limitações do ser humano. Fantástico. Né? Do ser humano e do ambiente que você está inserido. Né? Então, o que realmente é essencial para que você consiga aproveitar os recursos que é lhe dado de uma melhor forma possível, sem prejudicar, né, um outro ser ou o meio ambiente. No fim das contas, isso não é intuitivo. Então, a gente vai lá para aquela máxima do Pequeno Príncipe de novo, o essencial é invisível aos olhos. É isso. É isso, é isso. E às vezes a gente fica, né, imerso no mundo que tem insights o tempo todo, que tem estímulos o tempo todo, e a gente esquece de voltar ali para o básico,
para a essência. O que a gente realmente precisa, né? O que realmente faz a gente mover? O que realmente a gente está fazendo aqui no planeta Terra, né? Então, para mim, a sustentabilidade é esse retorno à sua essência humana e principalmente a sua conexão com o ambiente que você está inserido. Fantástico. E como que você respeita essas relações, né, entre seres vivos e seres não vivos. E entre seres e seres. Pelo que eu entendi do que você comentou, não é só sobre sustentabilidade do ponto de vista ambiental. Não, passa longe disso. Tem a ver com pessoas. Respeito, né? Eu acho que passa por isso principalmente. Uhum. Fantástico, Alice. Então, foi indo para a Fundação Dom Cabral, você teve essa viradinha de chave. Vamos voltar uns passos atrás. Vamos. Você desde criança teve essa vontade de mudar o mundo, mas quem que te inspirou a ter essa vontade? Ou se você tivesse que olhar para trás e falar, alguém me inspirou, quem foi? Perfeito. Eu vim e nasci, na verdade, fui criada numa região em vulnerabilidade social, vamos falar assim, em que os recursos eram escassos, né? Não tinha tratamento de esgoto, não tinha tratamento de água, vamos dizer, numa área rural. E foi entendendo ali as limitações daquele espaço que eu falei, pera, como que a gente transforma a escassez em algo maior? Como que você pega uma dor, como que você pega um problema e transforma numa solução? Então, entendendo ali o próprio ambiente no qual eu estava inserida ali até os 4 anos, eu me lembro muito bem de como era, eu comecei a perceber, é escasso, mas não é por isso que eu vou parar, né? Eu posso ir muito além do que ficar reclamando e sentado aqui no sofá, vendo o tempo e a vida passar. Então, eu falo que isso foi uma influência muito... O próprio ambiente que eu estava inserida e também, principalmente, meu pai, que Seu foi pai. quem me ensinou a empreender, a querer ir além e não aceitar, às vezes, aquilo que foi te dado e você vai falar assim, não, é isso e ponto. Né? Então, eu vejo que essas são as principais inspirações. O ambiente que eu estava inserida, de escassez, e, ao mesmo tempo, meu pai sempre incentivando a ver além daquilo que estava posto. Qual era o nome do seu pai? Wagner. Wagner. Tá aí seu legado. Com certeza. Tá aí seu legado. Que fantástico. Uma das coisas que a gente quer saber, a gente falou que a gente ia escancarar os bastidores daquilo que está por detrás da sua ideia de milhões, né? A sua ideia não só de milhões, mas a sua ideia de mudar o mundo, a sua ideia de propósito. A gente está conhecendo um pouco da Alice. Alice, qual foi o momento da sua vida? Eu sei, você já tinha vontade disso, mas qual foi o momento da sua vida que você falou, cara, é agora que eu quero mudar o mundo de verdade. Quero, inclusive, ganhar o mundo fazendo as pessoas bem e ganhar dinheiro com isso. Qual foi o momento que você falou? É o meu dia zero de empreendedorismo. Eu brinco que a Mubi já estava na minha cabeça desde os 5 anos de idade, né? Uau! Demorou um pouquinho para ela se tangibilizar, mas ela já estava ali por conta de tudo isso que eu comentei com você. Sim. Mas eu falo que eu já estava ensaiando desde muito nova a empreender. Vendi miçanga, vendi jornal, fazia artesanato, né? Aproveitando os recursos ali, fazia artesanato até com barro. E eu percebia que desde ali a escola infantil, né? O ensino fundamental, vamos falar assim, eu sempre queria fazer uma parceria. Eu falava assim, eu tenho que fazer uma parceria para vender as minhas miçangas. Não, eu tenho que me eleger como representante de turma porque eu quero expor minha opinião. Então, eu sempre estava ali com essa questão de articular pessoas, de, né, conectar pessoas com o mesmo objetivo, enfim. Que fantástico. E eu fui percebendo, pera, eu acho que eu sou boa nisso, né? Quem sabe eu posso transformar isso em algo maior. E foi assim, né? Esses anos todos nessa história de realmente querer enxergar oportunidades em locais que possuem escassez. Teve um dia de virada de chave ou sempre foi assim? Sempre foi assim, mas obviamente teve um dia que vamos dizer, o propósito falou mais alto, né? E quando foi? Quando foi? Qual foi a circunstância? Conta pra gente a história desse Day One. Perfeito. Nesses ensaios, né, eu fui convidada para empreender com outras pessoas, enfim. E eu falei assim, pera, até que ponto
eu vou ficar sendo escolhida e, de fato, eu poder escolher. E aí, depois dessa tentativa, né, que por diversos motivos, enfim, não funcionou. Não funcionou? Não funcionou por diversas questões, Não tem enfim. falência não, né? Não, foi Graças uma a questão Deus. cultural. Cultural. Uma coisa importante de ser falada, né, quando a gente fala de empresa. Mas, enfim, e eu percebi que, de fato, não era mais o momento de, eu fui escolhida para, alguém me escolheu para, e eu falei assim, pera, eu preciso ser protagonista das minhas escolhas e quem tem que escolher sou eu, né? Então, essa foi uma grande virada. Veio de uma decepção, né? De algo que realmente já estava transformando em um sonho, mas, querendo ou não, era um sonho de uma outra pessoa. Show. Eu fiquei sabendo, passarinhos me contaram que você é uma pessoa que investiu muito em comunicação oratória, um tal de TEDx. E me parece que foi esse momento que você começou a falar, gente, parei de ser escolhido e vou começar a escolher. Exato. Até parece que sua equipe também tem muita gente de lá, né? Tem mesmo. Então conta pra mim, TEDx, de um lugar improvável, você se transformou na possibilidade de sucesso. Perfeito. Conta pra mim sobre essa história do TEDx, essa viradinha de chave, essa conexão de pessoas. Perfeito. Eu falo que o TEDx Belo Horizonte, né, ele me deu a chance de protagonizar e de uma forma 100% voluntária, né? Eu acho que quando a gente se entrega de uma forma voluntária, às vezes sem esperar ali um retorno financeiro direto, vamos falar assim, a coisa se torna ainda mais genuína, né? Então eu falo que o TEDx Belo Horizonte, ele me trouxe essa possibilidade. Pera, como que eu estou doando tanto para uma coisa que aparentemente não tem um retorno direto financeiro? E esse poder de doar sem ter a certeza do que está por vir ou aonde aquilo vai chegar, ele é muito poderoso, porque empreender no final é isso, né? A gente nunca sabe aonde a gente vai chegar. A gente sabe que a gente está em movimento constante, né? Então, eu falo que no TEDx Belo Horizonte, isso para mim ficou muito nítido. Eu comecei a minha área no TEDx Belo Horizonte com uma pessoa, era eu equipe, a área ESG, né, de um evento. Para quem, né, conhece o TED Talk, enfim, geralmente conecta. São pessoas ali no palco falando aquele tapete vermelho. Comunicando a sua mensagem para o mundo, né? Fantástico. Exatamente. Aí você pensa, networking, pessoas famosas, grandes debates, enfim, e aquela plateia ali sedenta de novos conhecimentos. Aí você me pergunta, Alice, mas o que ESG tem a ver com essa história, né? Como que você conseguiu conectar um evento que aparentemente é um evento óbvio, que tem uma causa nobre de democratizar o conhecimento, com ESG? O que você arrumou, né? Então, no primeiro ano, eu falo que eu tenho essa habilidade, vamos dizer, de tirar do zero e transformar em alguma coisa. Eu falo que os lugares por onde eu passei, eu consegui fazer isso, né? Da melhor forma com que eu podia naquele momento, com as minhas condições. Né? Eles falam que isso é o sinônimo da excelência. Exatamente. Não é? Então, eu comecei a área, eu equipe, no primeiro ano, né? Teve ali alguns resultados, mas isso ocorreu no ano passado, né? Quando, de fato, a Alice chegou com toda a força, depois de um ano de tentativa, e aí conseguiu formar uma equipe aí de 6 pessoas. Então, foi no TEDx que você falou, gente... A gente tá fazendo isso daqui acontecer, olha o resultado. Vamos ganhar dinheiro com isso? Exatamente, Matheus. E foi aí que nasceu a Movi? Foi aí que nasceu a Movi, formalmente tangibilizada, né? Porque até então ela estava num campo da imaginação, do e se... Mas foi sim, foi, né? Eu lembro o lugar ali, a mesa, né? Quando eu falei assim, galera, olha o tanto de coisa que a gente está movimentando, né? Olha o tanto de conexões que a gente criou, que gerou impacto social. E, em primeiro lugar, preservando a cultura local, né? De Belo Horizonte. Então, galera, vamos fazer isso, só que de uma forma, né? Para a gente, de fato, conseguir escalar e alcançar ainda mais empresas, ainda mais pessoas, mas do nosso jeito, né? E aí, vamos abrir uma empresa? E aí, em novembro de 2023, surge aí a Movi. Uau! Né?
que eu falo que Novembro de 23. Novembro de 2023, que parece que já tem aí 50 anos que estamos nela, mas eu falo que foi uma construção, na verdade, está sendo, óbvio, muito intensa, de entrega, de doação e de acreditar no invisível, né? Você citou o Pequeno Príncipe aí, a Movi é um reflexo disso. Reflexo. Reflexo. Um reflexo. Coisa interessante, falando sobre reflexo, eu vou dar aquela paradinha pra falar sobre alguém que toda vez que, né, está comigo, ela faz com que realmente o reflexo melhore, que é a minha barbeira. Barbeira Tanuri, gente fina demais, Elizabeth Tanuri, que trabalha lá no Salão do Romário. O Salão do Romário é um lugar que fica localizado bem ali de frente do Shopping Cidade, aqui em Belo Horizonte, e a Barbeira Tanuri é uma pessoa que eu quero fazer essa, né, sugestão a vocês, alguém que realmente desde sempre esteve ali comigo, fazendo há 2 anos, né, sempre estava procurando alguém para cortar esse cabelo, ficava horrível, não que seja, né, perfeito ainda, mas é por questão do modelo, não é pela questão, né, de quem tá lá fazendo o trabalho, que realmente faz um excelente trabalho, e ela é alguém que está aqui junto conosco na nossa comunidade de visionários que estão apadrinhando esse projeto. Barbeira Tanuri, vale muito a pena você conhecer o trabalho dela. Ela é transista, ela trabalha com corte masculino. Uma mulher dentro de um ambiente que, via de regra, né, totalmente masculino mesmo, e fazendo a diferença. Então conhece lá a Barbeira Tanuri, eu vou deixar aqui os contatos dela também aqui na nossa legenda. Vai lá, fala com ela e conhece também uma história mais do que inspiradora de uma visionária que eu tenho certeza que vai chegar muito longe. E voltando para o reflexo, foi o seu reflexo. E nasce então a ideia de uma empresa com 6 pessoas. 6 pessoas. Vamos dizer que sim. 6 pessoas.